Olá amigo, meu nome é Welson Melo, seja bem-vindo ao canal Artes Naturais. Eu já ensinei a vocês os dois tipos de poda que eu vou usar nas minhas plantas. Eu acondicionei aquelas mudas que a gente fez as podas, outras que a gente não vai precisar também fazer podas, nesse bandejão aqui com aquele substrato vitaminado, entendeu? Eu fiz um falso plantio, quer dizer, eu acondicionei elas aqui de forma confortável, tá? Cobrir suas raízes com aquele nosso substrato vitaminado, certo? Para elas não se desidratar tanto. E no decorrer dessa semana eu quero fazer vídeo mostrando cada projeto que eu tenho para cada uma dessas plantas. Então eu separei essas mudas aqui para começar o seu replantio, tá? Então eu gostaria de aproveitar agora esse vídeo para responder a pergunta de dois inscritos aí que fizeram a mesma pergunta. Qual seria o tempo que eu passaria para replantá-las, certo? E elas perguntaram com relação ao procedimento de replantio. Então olha, é o seguinte, elas estão bem sequinhas, gente. Olha, deixa eu mostrar essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Chega, elas se retraíram um pouco aqui, ó. Já tá muito sequinha. Já faz 3 dias, tá? Que eu passei a canela, ó, secou bem. Então nós já podemos plantar. Mas 3 dias é o suficiente. Com relação ao método de plantio, eu posso dizer para vocês que serão vários, certo? Porque cada planta dessa eu tenho um projeto, certo? E em cada projeto desse eu vou ter um modo, uma forma, entendeu? Para aplicar nelas. E também vocês vão criar os seus. Eu vou começar, gente, por essas duas estaquias que eu arranquei daquelas duas plantas, certo? Eu amarrei aqui, ó, uma na outra, certo? Para uma dar um suporte à outra e retirar uma boa quantidade de folhas. Hoje não é uma aula de como replantar galhas, certo? Então o que eu faço? Eu boto um pouco de substrato lá no fundo, por cima do dreno, certo, gente? E aqui eu boto simplesmente areia para enterrar. Aqui eu vou plantar as duas, certo, gente? Depois eu vou fazer um vídeo direitinho para vocês ensinando como é que eu faço meus plantios de start. Aqui é só aguá-las moderadamente e esperá-las enraizar. Então vamos começar, gente, por essa daqui. Essa daqui já tem essas duas raízes pequenas aqui que a gente já pode aproveitar, certo? Ó, já tá bem sequinho onde eu coloquei a canela, entendeu? Então qual o cuidado que a gente tem? Se a gente deixar essa quantidade de folha, gente, aqui, ela vai absorver todos os nutrientes que tem esse caldex. Então a planta vai definhar muito. Então o que é preciso fazer? Ou a gente faz a poda apical, certo? Então eu cortaria aqui, mas eu tenho pena de cortar um galho desse e perder, porque ele é novo demais, não vai enraizar na areia, certo? Então futuramente eu posso fazer uma alporquia. Então, para não definhar tanto a planta e nem perder esse galho, a gente precisa tirar todas essas folhas aqui, ó, tá? Que cada planta folha dessa vai absorver nutriente, e é o que a gente não pode deixar agora, certo? Então, gente, olha, vai ficar simplesmente assim. Então, eu vou mostrar para vocês qual o projeto que eu tenho com essa planta. Já que ela tem essas duas raízes aqui, gente, ó, eu peguei esse pratinho de isopor aqui, ó, pedacinho de isopor, um pratinho de carne, certo? Eu fiz esses 4 furos. Qual a minha ideia? Eu não gosto muito do sistema convencional não, ok, gente? Eu gosto sempre de mudar as cores. Portanto, minha intenção, quem sabe que essa planta possa me dar uma forma de um quadrúpede depois, certo? Um animal, não sei, quem vai nos dar é a natureza, mas a gente tem que dar a primeira ideia, tem que iniciar para ajudar, certo? Então eu fiz essas furações aqui, ó, no pratinho, e vou colocar, ó, essas raízes aqui, certo? Ó, as duas raízes vão ficar aqui, certo? Então aqui vai sair o enraizamento que vai cobrir tudo isso aqui, gente. Como tem só essas duas furações, essas raízes vão descer. E descendo aqui, futuramente a gente vai ver o que é que pode acontecer, certo? Eu vou mostrar para vocês como vou fazer. Potinho, gente, ó, um bom dreno, certo? Vou colocar areia aqui, certo? Agora aquele substrato vitaminado. Gente, essa areia a gente não pode socar muito, certo?
certo? Mas a gente precisa acomodá-la. Então aqui, gente, ó, vai entrar o pratinho, certo? Em cima do substrato, certo? E aqui será plantada. Ajeitar direitinho aqui para que a raiz fique para baixo. Vou deixar ela escorada aqui e aqui substrato, né? Para que a planta continue o seu crescimento. Vou deixar ela nessa diagonal aqui para quando as raízes saírem lá embaixo, elas ficarem bem acomodadas, certo? Então já temos uma planta em seu lugar. Aqui nós também teremos um projeto para ela. Primeiro, tomar aqueles cuidados, né? Tirar todas as folhas. A gente deixa só isso aqui, gente, ó. Isso aqui eu corto a metade, certo? Ó, sem problema. O próximo passo dessa daqui, gente, é plantar e ver qual a forma que a gente quer, né? Essas galhas aqui eu tava olhando, eu não quero essa galha tão convencional, também não quero cortá-las, certo? Futuramente ela pode dar, então eu vou dar uma torção nela aqui. Eu amarrei, gente, olha, eu vou plantá-la aqui dessa forma, certo? O que é que eu fiz? Eu fiz o mesmo preenchimento aqui embaixo, coloquei a parte do dreno, coloquei uma partezinha de areia, tá? E botei substrato. Adiantei essa parte para a gente não tá perdendo tempo e os vídeos ficar tão longos. Então o que interessa é aqui, ó. Vou plantar ela dessa forma aqui, ó, certo? Só que antes eu gostaria que nascessem as raízes nessa lateral aqui. Então o que eu vou fazer? Com a faquinha que já tá limpa, né, gente? Vou dar um corte aqui, ó, no caldex, só na parte da casca, certo, gente? Vou colocar canela, certo? Que vai ajudar na cicatrização, certo? Eu quero plantar essa parte do corte para baixo, ó. Eu fiz uma vala, gente, aqui, ó, certo? Então não sei o que é que essa planta vai nos dar futuramente, certo? Então, ó, como ela tem essas duas perninhas aqui, eu vou colocar uma aqui. Então cada planta, gente, vai dar uma ideia do que você pode fazer com ela. Porque a tendência da raiz será sempre ir para baixo. Ela já está no cantinho que ela vai ficar, então vamos ao lado do substrato, né, gente? Vamos preencher toda essa parte aqui, ó. Tá? Eu não tô socando essa terra com força não, tá, gente? Eu só tô acomodando bem para que não fique bolhas de ar. E aqui estamos, gente, com mais uma planta a caminho do seu projeto. Agora vamos a essa daqui, gente, olha. Ela já está bem cicatrizada, certo? Já tem várias raízes capilares aqui, ó, que vai ajudar na absorção de alimento para a planta, enquanto nas novas raízes nessa lateral, né? E olha, vou adiantar aqui a poda das folhas. Então, qual o projeto que eu tenho para essa? Aqui eu tenho um pratinho de carne, certo, gente? Aqueles pratinhos de isopor, quadradinho, certo? Eu botei essa folha aqui porque tá justamente o nome da empresa, o fabricante do isopor, certo? Então o que é que eu quero aqui? Eu quero plantá-la aqui no meio, tá? Que eu quero que ela preencha todo esse quadrado aqui do pratinho e dessas raízes onde eu fiz essa furação aqui, entendeu? Então o que vai acontecer depois, quem vai dizer é a nossa planta, certo? Quando ela ultrapassar esses buracos aqui, gente, que eu fiz, essas 4 furações, então eu quero que ela acompanhe, gente, essa curva desse vasinho aqui, ó, que eu achei interessante, entendeu? É um vasinho velho, já tá usado, mas, gente, a gente precisa reciclar, né, ó. Isso aqui eu não vou jogar fora. Olha os pratinhos de carne, a gente também tem que usar. Porque imagina isso aqui no lixo, né? Eu uso muito isso aqui, gente, certo? Então, como vamos fazer? Então aqui já coloquei o substrato, certo? Vou colocar o isopor bem arrumado em cima, ó, do substrato, certo, gente? Os buraquinhos tem que estar muito bem preenchido, certo? De preferência esse buraquinho tem que estar com o substrato uma partezinha fina, e com certeza irá penetrar a raiz nesse ponto, certo? Então nossa planta eu vou plantar aqui nesse meio, gente, ó. Uma raiz aqui, eu vou direcionar, deixar essa raiz à vontade, certo? Então eu vou plantá-la aqui
no meio do pratinho, gente, ó. Só uma terrinha. E vamos lá. Ela vai ter que trabalhar, gente, nesse substrato que está em cima do pratinho, certo? Aqui temos mais uma planta agora, iniciando mais um projeto. Essa daqui, gente, ó, também se encontra muito bem cicatrizada, certo? Essa planta ela é cheia de galhos novos, ela já está cheia de brotação, gente, ó. Então a gente tem que aproveitar isso, certo? Então aqui seria legal uma poda apical, mas eu não quero perder esse pedaço de galho. Eu vou fazer a poda das folhas. Aqui eu retirei, gente, todas as folhas, ó. Deixei só a parte de cima, a ponta, certo? Aqui, gente, observa o seguinte, gente, ó. Falando em poda apical, temos vários brotos pequenininhos, certo, gente? Isso aqui tudo vai crescer, ó. Vai ficar uma planta bem galhada, já naturalmente dela. Como tem dois brotos aqui grandes, gente, ó, se eu deixar, o que vai acontecer? Eles vão crescer primeiro do que esses pequenos, porque eles já estão bem formados, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena poda, eu vou tirar aqui, ó, vou cortar eles aqui, certo? Então, o tempo que eles se recuperam é o tempo que esses brotos já têm desenvolvido também, certo? Depois eu faço uma oporquia aqui e aproveito para fazer isso mais uma muda. No caso dessa, gente, eu quero aproveitar, olha, esse formato desse quadrado do vaso, certo? Então o que eu fiz, então? Cortei um isopor, certo? Nesse formato aqui, ó. E eu quero, gente, plantá-la aqui nesse meio, certo? Então as raízes vão crescer nessas laterais e vão entrar aqui, formando esse quadrado aqui do jarro, gente, ó. Certo? Então aqui todo ao redor vai secar de raízes, então depois vai ficar muito bonita elas, certo? Então como ela já está bem cicatrizada, eu já podei aqui, então vamos plantar, né? E agora, gente, o substrato vitaminado que eu ensinei para vocês, gente. Esse substrato, gente, ficou tão bom que essas plantas já faz 3 dias, gente, que estão arrancadas aqui, eu fazendo procedimentos nela, e elas não chegaram nem a definhar, certo? Então o que acontece, gente, é o substrato que alimenta as plantas muito bem, né? E para completar, elas passaram 3 dias de chuva, elas ficaram ótimas, né? Pronto, aqui temos mais um projeto pronto, certo, gente? Bom, amigos, agora eu quero falar para vocês como será a rega dessas plantas. Vocês têm que ver o seguinte, essas plantas estão sem raízes, então não podemos exagerar na sua rega. Nem tem para que a gente manter todo esse substrato úmido, porque ela não tem raízes nesse substrato, certo? Então como será a aguação? Apenas vamos, ó, sempre deixar esfriar o caule dela, certo, gente? Ó, ao redor, tá? As que tem raízes, você dá uma molhadinha assim ao redor, para resfriar as raízes sempre, certo? A oporquia já vai ser aguada, que já está com 48 horas, certo? E vai ser, olha, sempre que você puder, você deixa ela um pouquinho úmida, tá? Não precisa estar ensopado esse substrato, mas moderadamente você vai deixando ele úmido. Porque o que vai acontecer? As células chamadas meristema, vocês estão lembrados dela? Elas vão entender que aqui está precisando de raízes, e ela está próxima a uma terra que está úmida e contém nutrientes. Então ela só tem que aproveitar, né, gente? Aqui estão nossas plantas, cada um com o seu projeto de vida. Agora é esperar elas desenvolver e daqui a 2, 3 meses a gente faz uma manutenção para ver como é que está esse desenvolvimento de raízes. Então eu quero agradecer a vocês pela presença, muito obrigado e fiquem com Deus.